eu sou o Tenente Coronel Arteaga, tá, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, e para a atividade individual proposta, né, de metodologia de laboratórios de casos, ministrada pela senhora Coronel Josilene, tá, eu gostaria de trazer algumas análises sobre o caso do incêndio no Ninho do Urubu, que ocorreu em 8 de fevereiro de 2019, teve ampla repercussão nacional, tá, e vitimou esses 10 jovens que estão aí na imagem, que a gente vai falar mais na frente como é que está essa situação atual, ok? Então, em termos de onde aconteceu, foi no centro de treinamento do Flamengo, o George Elai, localizado na cidade do Rio de Janeiro, tá? O acesso principal ali pela Avenida das Américas. Né? E o fogo começou, de acordo com registros, às 5h17 da manhã, tá? Próximo à área do alojamento profissional, tinha ali uma área especial, uma área específica, que é a área de alojamento, que aqui a figura mostra, onde estavam esses jovens, né? Essa área, de acordo com a prefeitura, ela não tinha uma licença municipal para funcionamento, tá, naquelas condições. E as características que as informações trazem, que eram uma espécie de... Eram 6 containers, né, que eram interligados, que serviam de dormitórios para os jogadores de base, entre 14 e 17 anos. Na ocasião da suspeita, depois confirmado em perícia, que a questão foi de um curto-circuito em ar-condicionado que promoveu esse sinistro, que deixou, dentre perdas materiais e comoção nacional, foi 10 mortos, que são aqueles jovens que eu mostrei ali à frente, e mais 3 feridos dentre estes jovens, ok? Bom, aqui a gente tem um vídeo para poder explicar a dinâmica desse incêndio. Nós temos aqui os 6 compartimentos, as 6 áreas de alojamento, né, conforme falamos sobre a questão dos containers, tá? Cada alojamento desse tinha 3 biliches, e em cada alojamento desse você tinha uma única janela essa que era gradeada, ok? E também, para entrada e saída, só tinha um acesso, que era essa porta aqui, destacada em vermelho, tá? Então, os alojamentos iniciais, os 4, 5 e 6, eram os que eram mais próximos dessa saída de emergência, tá? Os demais a gente já observa que eram longe. Então, de acordo com as informações, esses jovens, o Felipe e o Jean, ou os Felipes e o Jean, estavam ali no alojamento 6, que é onde começou esse sinistro, ok? Então, um dos jovens já começou a perceber essa questão do incêndio acontecendo e chamou seus outros companheiros para fazerem ali o abandono da área, ok? Ato contínuo, a gente verifica que esses foram os primeiros jovens a saírem do local já no alojamento 5, né, que já tinha o Samuel Barbosa, o Riquelmo e o Kaique Duarte, com o Kennedy ou o Gabriel, ainda não se sabia até a ocasião desse vídeo quem era, também buscaram, ao perceber o sinistro, acordar os seus companheiros. Alguns não acordaram, tá? Fazer um parêntese aqui, alguns não acordaram porque eles já tinham sido intoxicados pelo monóxido de carbono. Como não conseguiram êxito, eles acabaram já dando saída do local, ok? No outro alojamento, que era o quarto alojamento, ele tinha ali 6 jovens, ok? Onde alguns chegaram até mesmo a ouvir um barulho de explosão, né? Que acho que já é justamente a questão da central de ar já devidamente comprometida, né? E aí, ato contínuo, buscaram empreender fuga. No entanto, lá dos alojamentos 1, 2 e 3, que é a área mais distante aqui da saída de emergência, já não tiveram tanto êxito. Conforme a gente observa, a fumaça e fogo, né, já estava se alastrando para esses locais. Então aí o Cauã, o Francisco, o Jonathan e o Átila já foram tentando empreender fuga pela janela. Aqui a gente já vê um segurança do empreendimento, já buscou e dar o apoio para esses jovens, né? Eles quebraram ali as grades para empreender o abandono seguro ali daquele local, o abandono da área, né? Mas eles já estavam comprometidos, são os jovens que estão, os 3 jovens feridos, né, no caso. E conforme a gente vai verificar aí na imagem, né, este é o último jovem, é o que mais ficou, um dos feridos que ficou com mais de 40% do corpo comprometido pelas chamas, tá? E, infelizmente, como a gente vai verificar lá, do último alojamento, que era o alojamento 1, né, foi que todos os jovens faleceram, ok? Porque foi o local que foi mais comprometido pela fumaça e pela dinâmica das chamas, tá? No alojamento 2 e 1, perdão, tá? Todos esses jovens aí apresentados, eles faleceram devido a essa dinâmica aí do incêndio, ok? Bom, algumas informações em geral a gente tem tanto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro quanto da Prefeitura. Então, o CBMERG falou que assim que eles foram acionados, eles encaminharam imediatamente equipes do local, mas ao chegar, já estava completamente tomado pelas chamas, pela dinâmica que a gente está verificando, da questão de colchões, da questão
da rápida propagação das chamas, considerando fenômenos lá como flash-over. Então a gente verifica aí esse quadro no local. O Ninho do Urubu, como era conhecido, o centro de treinamento, ele não possuía o certificado de aprovação, estando este em processo de regularização, ou seja, mesmo estando em processo de regularização, se houve habitabilidade ali daquele local. E de acordo com a corporação, a estrutura do dormitório não estava contemplada no projeto de segurança apresentado pelo clube, ou seja, mais um agravante. Além de estar em processo de regularização, o projeto apresentado não estava contemplando essa estrutura de habitabilidade ali no local. Um detalhe que a Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou é que a afirmação de que o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente liberou o container para ser utilizado como dormitório é infundada por não estar dentro das atribuições do órgão. O que quer dizer isso? O clube, na época, eles afirmaram que esse Conselho Municipal da Criança e Adolescente tinha liberado aquele container para habitabilidade, o que não era verdade, tá? A manifestação daquele conselho foi apenas em questões de higiene e do ponto de vista de regularidade para crianças e adolescentes. Não excluiria, logicamente, a certificação de outros órgãos, dentre eles o Corpo de Bombeiros. Então, naquela ocasião, a prefeitura não. O clube colocou essa afirmação de que estaria liberado. Liberado em parte, estava faltando a certificação dos outros órgãos dos outros setores, tá? Bom, dentre as sugestões de melhoria, justamente para esse tipo de local se verificou a necessidade de saídas de emergência, bem como sistemas de detecção e alarme devidamente projetados e calculados, além de treinamento da população para atuar em situações de emergência, como fazer combate a incêndio, ter a questão de extintores de incêndio no local, bem como ao realizar o abandono seguro de área para onde eles deveriam ir. Além disso, a necessidade de um plano de contingência previamente estabelecido e regularmente sendo feito simulado e treinamento, além da integração institucional que deveria haver entre não apenas as dependências do local em questão, mas justamente com o Corpo de Bombeiros, Polícia, Militar e demais órgãos para a aplicação plena do sistema de comando de incidentes, ok? Por fim, aqui a gente traz uma reportagem recente, tá? Agora de outubro de 2025, que fala da ação judicial promovida sobre este caso. Janeiro absolveu os 7 réus que ainda respondiam pelo incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamentos do Flamengo, em 2019. 10 adolescentes morreram na ocasião depois que os contêineres adaptados onde eles dormiam pegaram fogo após um curto-circuito na instalação de um aparelho de ar-condicionado. A Justiça entendeu que não é possível vincular a culpa pelo incêndio aos réus no processo e que os materiais utilizados nas instalações seguiam as normas internacionais e tinham certificação. Entre as 7 pessoas absolvidas estão 2 funcionários do Flamengo, 4 diretores e engenheiros da empresa responsável pelos contêineres e o empresário da empresa de ar-condicionado. As estruturas originais do projeto foram alteradas e, por isso, segundo a decisão judicial, não há ligação direta entre as condutas dos réus e o incidente. Em nota, a associação que representa as famílias das vítimas do incêndio afirmou que a absolvição dos acusados de responsabilidade pelo incêndio traz uma sensação de impunidade. O Ministério Público, que pediu a condenação dos réus, anunciou que vai recorrer da decisão. Bem, finalizando essa apresentação, justamente eu gostaria apenas de trazer aqui a fonte das informações, tá, de onde veio os detalhes, que é da revista de Emergência, que é uma publicação semestral, tá? Essa daqui é justamente de fevereiro do ano de 2019, onde ela traz uma matéria específica sobre o ocorrido na época, ali, na tragédia do Ninho do Urubu, tá? E é uma ótima referência de literatura, tá ok? Então, nesses termos, agradecemos a oportunidade.